Salve Maria a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Aqui nesse vídeo 3 sobre a leitura da encíclica Amoris Laetitia, sobre o amor na família. Né? E aí iniciar o número 14, né? O número 14 deste documento. Subtítulo é Os teus filhos como brotos de oliveira. Então, vamos continuar essa leitura que nos faz viver como a igreja nos pede. Hoje, nesse 19 de abril de 2026, ok? Os teus filhos como brotos de oliveira. Retomemos o canto do salmista. Lá dentro da casa onde o homem e a sua esposa estão sentados à mesa, aparecem os filhos que os acompanham como brotos de oliveira. Salmo 128, hora 127, dependendo da tradução, no versículo 3. Isto é, cheios de energia e vitalidade. Se os pais são como que os alicerces da casa, os filhos constituem as pedras vivas da família. Aqui está pedindo para conferir em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 5. Então, irmãos, 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 5, exatamente está escrito assim: E quais outras pedras vivas vós também vos tornais os materiais deste edifício espiritual, um sacerdócio santo. Sacerdócio santo para oferecer vítimas espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Continuando, é significativo que no Antigo Testamento a palavra que aparece mais vezes depois da designação divina, Yahvé, que quer dizer o Senhor, é filho, um termo que remete para o verbo hebraico que significa construir. Por isso, em outro salmo exalta-se o dom dos filhos com imagens que aludem que é a edificação de uma casa, que é a vida social e comercial que se desenrolava às portas da cidade. Se o Senhor não construir a casa, é inútil o cansaço dos pedreiros. Os filhos são herança do Senhor. É graça sua, o fruto do ventre. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que tem uma aljava cheia deles. Não ficará humilhado quando vier à porta para tratar com seus inimigos. Salmo 127, outras traduções, Salmo 126. Exatamente nos versículos 1 e de 3 ao 5. É verdade que essas imagens refletem a cultura de uma sociedade antiga, mas a presença dos filhos é, em todo caso, um sinal de plenitude da família, na continuidade da mesma história de salvação de geração em geração. Número 15. Sob esta luz podemos ver outra dimensão da família. Sabemos que no Novo Testamento se fala da igreja, que se reúne em casa. Aqui está citando 1 Coríntios, capítulo 16, e no versículo 19, está citando Romanos, capítulo 16, no versículo 5, Colossenses, no capítulo 4, e no versículo 15, e Filemon, para ler todo o capítulo 2. Dentre esses livros, eu vou escolher aqui no momento para ler Romanos 16, no versículo 5. E nesse Romanos, capítulo 16, no versículo 5, no qual mandou eu ler aqui, é necessário um certo entendimento do que está acontecendo nesse trecho. Então, eu vou ler do 1 ao 5, que fica mais fácil. E lá
no versículo 1 do capítulo 16, em Romanos, está escrito desse modo: recomendo-vos a nossa irmã Febe, para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos e a ajudeis em qualquer coisa que de vós venha a precisar, porque ela tem ajudado a muitos e também a mim. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Pela minha vida, eles expuseram suas cabeças, e isso lhes agradeço, não só eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a comunidade que se reúne em sua casa. Saudai o meu querido Epeneto, que foi as primícias da Ásia para Cristo. Ok, aqui quando diz saudai também a comunidade que se reúne em sua casa, que é exatamente o trecho onde que manda vir, aqui também está fazendo uma ligação com a família desta casa, ok? Então, a igreja é assim, quando ela coloca tem um documento da igreja, ela sempre recorre à Bíblia. Não tem como não usar, né? Vamos até aproveitar e ver outro trecho que também citado aqui. Nesse trecho também diz para poder em Filemão no versículo 2, porque ela tem um capítulo. Aí aqui também está do mesmo modo, ó, falando da reunião na casa. A igreja se reunindo em uma casa. E lá está assim: a Ápia, nossa irmã, a Arquipo, nosso companheiro de armas, e a igreja que se reúne em tua casa. Aqui foi em Filemão, no versículo 2. E já em 1 Coríntios 16, no versículo 19, está escrito dessa maneira lá também: as igrejas da Ásia vos saúdam, Áquila e Priscila, com a comunidade que se reúne em sua casa. Enviam-nos muitas saudações. Então, o quê? Porque esses trechos aqui, todos está escrito que se reúne em sua casa, a igreja que se reúne em sua casa. Aqui nesse documento fala: sobre esta luz podemos ver outra dimensão da família. Sabemos que no Novo Testamento se fala da igreja que se reúne em sua casa. Aí foram esses trechos que eu citei, tá? Mas eu não vou ficar citando vários trechos assim, não. Aqui é só para vocês terem uma ideia como o documento da igreja, ele é sério, ele faz a citação da Bíblia, sempre. Não é só esse documento aqui. Continuando no número 15, né, desse documento, o espaço vital de uma família podia transformar-se em igreja doméstica, em local da Eucaristia, da presença de Cristo sentado à mesma mesa. Inesquecível é a cena descrita no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e tomaremos a refeição, eu com ele e ele comigo. No capítulo 3, no versículo 20, em Apocalipse, né? Esboça-se, assim, uma casa que abriga no seu interior a presença de Deus, a oração comum e, por conseguinte, a bênção do Senhor. Isso mesmo se afirma na aclamação final do Salmo 128, que nos serviu de base. 128 no versículo 4 e no versículo 5. E lá está assim: assim será abençoado o homem que teme o Senhor, de Sião o Senhor te abençoe. Então a gente sabe como é difícil hoje em dia, mas temos que fazer esforço para estar em oração em família, né? O número 16 agora do documento, vou prosseguir. A Bíblia considera a família também como o local da catequese dos filhos. Olha que importante, e é mesmo, né? Vê-se isso claramente na descrição da celebração pascal, em Êxodo 12, do 26 ao 27. Então, nesse trecho, vai citar a catequese da família na própria casa, diante dos filhos. Então, vamos nesse livro do Êxodo, que é o que? Êxodo é a saída do povo
da escravidão do Egito para a Terra Prometida, tá? Só para relembrar, né? Que dá Gênesis, Êxodo, que é onde eu vou agora, e Levítico. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os 5 livros que chamam também de Pentateuco, né? Então, Êxodo, capítulo 12, do versículo 26 ao 27, e lá está escrito exatamente isso. E quando vossos filhos vos disserem, que significa este rito? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor que, ferindo os egípcios, passou por cima das casas dos israelitas no Egito e preservou nossas casas. O povo inclinou-se e prostrou-se. Olha só, aqui está falando do rito, na antiga aliança, do rito em casa, e às vezes a gente na igreja, a gente não entende os ritos da igreja ali. Acha que é repetitivo e não vê sentido, como se fosse um teatro. Então, tem um sentido espiritual ali, tá? Mas não citou somente Êxodo 12, quando fala da celebração pascal, né? Aqui. Então, também cita aqui Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 20 ao 25. E nesse trecho está desse modo. Em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 20 ao versículo 25. Ele vai na levada do trecho que citado lá em Êxodo, né? A gente foi agora há pouco. E aqui está desse modo. Quando teu filho te perguntar mais tarde, que são estes mandamentos, estas leis e estes preceitos que o Senhor, nosso Deus, nos prescreveu, tu lhes responderás: éramos escravos do Faraó no Egito, e a mão poderosa do Senhor libertou-nos. À nossa vista operou o Senhor os prodígios e grandes e espantosos sinais contra o Egito, contra o Faraó e toda a sua família. Tirou-nos de lá para conduzir-nos à terra que com juramento havia prometido a nossos pais dar-nos. O Senhor ordenou-nos que observássemos todas essas leis e temêssemos o Senhor nosso Deus para sermos sempre felizes e para que nos conservasse a vida como fez até o presente. Seremos, pois, tidos por justos se tivermos o cuidado de nos conformar a toda essa lei diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos mandou. Daí, relembrando porque que eu fui em Êxodo, em Deuteronômio, aqui mandou ir nesses dois trechos, por causa desse trecho. Ó. Vê-se isso claramente na descrição da celebração pascal. Né? Então, foi lá no Êxodo, que é o segundo livro do Antigo Testamento, e Deuteronômio, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o quinto livro do Pentateuco, o quinto livro da Bíblia, tá? Então, continuando, vê-se isso claramente na descrição da celebração pascal, mais tarde explicitado na Haggadah judaica, concretamente no diálogo que acompanha o rito da ceia pascal. Eis como um salmo exalta o anúncio familiar da fé, o que nós ouvimos, o que aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Não ocultaremos a seus filhos, mas vamos contar à geração seguinte as glórias do Senhor, o seu poder e os prodígios que operou. Ele estabeleceu uma regra em Jacó, pôs uma lei em Israel, ordenou a nossos pais que a ensinassem a seus filhos para que tomasse conhecimento a geração seguinte, a dos filhos que vão nascer, que por sua vez dirão seus filhos. Esse trecho aqui já é Salmo 78, do versículo 3 ao versículo 6, que é citado aqui no documento. Ora no capítulo 78, ora no capítulo 77. Continuando, por isso a família é o lugar em que os pais se tornam os primeiros mestres da fé para seus filhos. Aqui também cita Êxodo 13, no versículo 14. E está escrito desse modo. E quando teu filho amanhã te perguntar, tu lhe dirás. Ou seja, como, aqui já mostrou aqui, quando teu filho amanhã te perguntar, tu lhe dirás. Eis a autoridade
aí do pai e da mãe, né? E a obrigação diante de Deus de estar dando os ensinamentos, né? Mas hoje em dia que a gente vê uma certa omissão de muitos pais em quando crescer ele escolhe. Não é à toa que está crescendo tanto o número de desigrejados, né? Vamos continuar. Assim entoarão o seu canto ao Senhor as diferentes gerações. Rapazes e moças, os velhos junto com as crianças. Aqui, esse trecho, Salmo 148, versículo 12. Que é nesse trecho onde que fala rapazes e moças, os velhos junto com as crianças. Tá? Agora está no número 17 do documento. Os pais, olha que puxão de orelha nessa geração de pais e mães de hoje em dia, né? Antes de eu continuar aqui, eu estou lembrando. Ali falou de rito e tudo. Quantas pessoas vão à missa e são incrédulos, vão aí de vez em quando, uma vez por ano, e acha que aquilo ali é só uma invenção, não sabe que aquilo ali é a Santa Ceia, aquela quinta-feira santa, né, onde que ele teve a ceia, né? Então, muitas pessoas se esquecem que Deus está conosco. Está em todo o tempo, mas na Santa Missa ele se faz presente, tá? Continuando aqui no 17 do documento, os pais têm o dever de cumprir com seriedade a sua missão educativa, como ensinam frequentes os sábios da Bíblia. Eu não vou ler todo esse trecho aqui, mas é o seguinte aqui, ó. Aqui cita Provérbios em vários trechos, no capítulo 3, no 6, no 13, no 22, no 23 e no 29. Eu vou aqui só no 3, já está de bom tamanho, tá? Provérbios, capítulo 3, do 11 ao 12. Nesse trecho, Provérbios, capítulo 3, do 11 ao 12, aqui está falando de Deus diante de nós, Deus que é nosso Pai, né? Então, como que está escrito aqui? Tá desse modo. Meu filho, não desprezes a correção do Senhor, nem te espantes de que ele te repreenda, porque o Senhor castiga aquele a quem ama, e pune o filho a quem muito estima. Aí, como no trecho citou Deus diante de nós, Deus que é nosso Pai, eu olhei aqui que no capítulo 6, do 20 ao 22, fala com relação à família, ali da relação dos pais com os filhos, já na nossa realidade. Então, e lá está escrito, capítulo 6, em Provérbios, capítulo 6, no versículo 20 ao 22. E aqui está escrito desse modo: guarda, filho meu, os preceitos de teu pai, não despreze o ensinamento de tua mãe. Traze-os constantemente ligados ao teu coração e presos ao teu pescoço. E eles te servirão de guia ao caminhares, de guarda ao dormires, e falarão contigo ao despertares. Então, aqui já mostra um pouco da relação de pais para com os filhos. Aqui já mostra os filhos quando olham seus pais. Então o que? Olha como a igreja nos ensina, né? E continuando, os filhos, aqui nesse trecho aqui, vai citar Êxodo 20, no versículo 12, e está escrito aqui para honrar teu pai e tua mãe logo nesse trecho aqui, ó, Êxodo, no capítulo 20, no versículo 12. Os filhos são chamados a receber e praticar o mandamento, honrar teu pai e tua mãe. Querendo o verbo honrar indicar o cumprimento das obrigações familiares e sociais em toda a sua plenitude, sem os transcurar com desculpas religiosas. Aqui já manda conferir em Marcos, capítulo 7, do 11 ao 13. Então vamos ver que tipo de desculpa religiosa
que tenha aqui, né? Vamos ver se é a lei do levirato, né? E, para zero surpresa minha, é justamente essa parte mesmo, né? Onde que Jesus está diante ali dos fariseus e eles faziam um esquema ali de distorção das leis para poder tirar a responsabilidade deles de cuidar dos pais na velhice. E aqui, ó, tá desse modo, né? É no Marcos capítulo 7, do 11 ao 13. Vós, porém, dizeis: se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer coisa que de minha parte te pudesse ser útil é corbã, isto é, oferta. E já não lhes deixais fazer coisa alguma a favor de teu pai e de tua mãe, anulando a palavra de Deus por vossa tradição, que vós vos transmitistes, e fazeis ainda muitas coisas semelhantes. Ou seja, aquilo que o pai e a mãe tinham direito na velhice, ali de assistência do filho, o que esse povo estava fazendo? Usando da religião, criando leis para poder oprimir o pai e a mãe na velhice. Esse corban era isso. Em vez de lá dar assistência, dar o valor em dinheiro para o pai e a mãe ali, eles pegavam e depositavam em oferta no templo e falavam: não, eu não tenho obrigação com meu pai e minha mãe, então eu não vou dar dinheiro nenhum para eles, ou não vou cuidar deles. Então eles tiravam a responsabilidade deles como filho, e aí aqui Jesus puxa a orelha deles. Então, por que eu fui nessa parte aqui? Porque exatamente aqui foi falado: os filhos são chamados a receber e praticar o mandamento honrar pai e mãe, cita Êxodo 20, no versículo 12, e continua querendo o verbo honrar, indicar o cumprimento das obrigações familiares e sociais em toda a sua plenitude, sem os transcurar com desculpas religiosas, que é justamente essa lei do Corban, né? Com efeito, quem honra seu pai intercederá pelos pecados, evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem respeita sua mãe é como alguém que ajunta tesouros, em Eclesiástico, capítulo 3, do versículo 3 ao versículo 4. Aqui eu vou encerrar por aqui, que já são 22 minutos, né? Amanhã, ou no próximo dia que eu for gravar o próximo vídeo, eu vou continuar no número 18 do documento Amores Letícia.